Oi gente, tudo bem? Eu sou a Joy e sejam bem-vindos ao canal Radar Feminino. Vocês devem estar reparando que hoje o cenário tá um pouquinho diferente, né? Então, é porque na verdade é isso mesmo, eu tô montando um novo cenário pro canal, então nós vamos entrar em 2019 com cara nova. Ele ainda não tá totalmente pronto, então vocês estão vendo só alguns elementos dessa mudança e eu espero que em breve vocês já vejam tudo prontinho e gostem. Mas não é sobre isso que eu vim falar, claro. Nesse vídeo eu vim falar sobre adoção. Não sei se é todo mundo que sabe, né? Então, se você é novo também aqui no canal e não me conhece pessoalmente, eu vou dizer, eu sou filha adotiva, assim como a minha irmã mais nova, a minha cunhada, um dos meus tios, uma das minhas primas, ou seja, nós somos uma família coxa de retalhos. E é muito legal essa coisa da adoção, né, gente? Porque é uma família que abre o seu coração, o seu lar para receber uma criança e criá-la como sua, né? Porque ser família não é só você ter o mesmo sangue, né? Você ter amor, convivência, respeito, carinho, enfim. E paralelo a essa questão da adoção, eu quero falar sobre um filme que eu fui convidada a assistir pela Paramount recentemente, que é o De Repente Uma Família. Esse filme ainda está em cartaz em cinema, então por favor assistam, é muito legal. Ele tem uma visão bem humorada e bem emocionante também sobre a adoção, acho que vocês vão gostar bastante. Eu adorei, eu assisti junto com o meu marido, o Rafa, e com um casal de amigos meus, o Altílio e a Nathalie. E todos nós gostamos e nos divertimos muito, então é uma boa dica. E é isso, então nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como eu descobri que era adotada, como isso influencia no meu dia, o que eu penso sobre adoção, se eu adotaria um filho e vamos falar um pouquinho também sobre o filme. Tá preparado? Então vem comigo! Bom, gente, então primeiro de tudo vamos falar sobre o fato de eu ser uma filha adotiva, né? Que tem muita gente que eu acho que não sabe. Eu tenho 34 anos e eu fui adotada ainda criança, né? Ainda bebê pela minha mãe. E assim, na época, embora provavelmente já existisse toda essa parte burocrática da adoção, não foi dessa forma que eu fui adotada. Foi assim... a minha mãe queria pegar, a minha mãe biológica queria dar, deu match. Foi mais ou menos assim. Tanto que na minha certidão de nascimento, eu já fui registrada diretamente com o nome da minha mãe, da minha mãe agora, adotiva. Aí lá consta assim que eu nasci de parto natural em casa, o que eu já sei que não é verdade, né? Eu nasci em um hospital na cidade de Caraguatatuba, porque a minha mãe biológica era de lá. O que eu sei é que ela ia se tornar mãe solteira e que ela era jovem e que por isso ela, junto com a madrinha, se não me engano, decidiram me colocar para adoção, porque elas não tinham condições financeiras de me manter, ainda mais depois que o meu pai biológico supostamente picou mula, né? Que é o que muitos homens ainda fazem, deprimente, deixar, né, o filho aí sozinho para ser criado pela mãe jovem ainda por cima. Mas enfim. Aí você fala, nossa, Joy, você, né, sempre soube, lidou super bem com tudo isso. Na verdade, o que acontece, gente, eu só descobri que eu era adotiva depois de adulta. Isso mesmo que vocês estão pensando. Eu nunca desconfiei e assim, toda a minha família, obviamente, sabia, todos os meus vizinhos, porque eu morei anos na mesma casa, né, no mesmo bairro, sabiam e nunca ninguém revelou, sério, puta segredo bem guardado. E eu também nunca percebi, porque a adoção é um negócio muito louco, né? Eu tenho até semelhanças físicas com meu pai e minha mãe. Se você olha uma foto, você claramente vai dizer... parece mesmo, mas a gente tem realmente uma semelhança, principalmente de hábitos, que as pessoas falam que você pega, né, o costume da pessoa com quem você mora. Eu acho que é real, porque eu realmente sou bem parecida com os meus pais nesse sentido. E aí eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A minha irmã mais nova também é filha adotiva, ela é filha de indígenas, né, de uma tribo indígena de Bertioga, que é onde meus pais moram atualmente e onde nós moramos quando eu era criança. Mas enfim... Não é da adoção dela que nós vamos falar. Ela, diferente de mim, sabe desde criança que ela é adotiva, porque nós sempre falamos, brincamos com o fato dela parecer uma índiazinha, enfim.
E aí eu não sabia. Aí como que eu fiquei sabendo? Um dia os meus pais foram fazer um daqueles encontros de casais que tem na igreja católica. Os meus pais são católicos, né? Eles fizeram, e no último dia desse encontro, você tinha que reunir documentos, enfim, lembranças do casal e mandar para eles junto com uma carta dos filhos. Era um momento de muita emoção. E aí, no meio desse vulco de procurar as coisas e tal, o meu irmão mais velho achou alguma documentação falando da adoção, né? E aí ele ligou uma coisa com a outra e pensou: nossa, é mesmo, a Joyce é adotada. Ele não se lembrava porque a gente tem 5 anos de diferença um pro outro, então ele era criança também quando eu cheguei em casa, né? Então ele não lembrava de fato do período de gestação da minha mãe, ele não lembrava de todo esse processo, mas ele não achou estranho não lembrar porque ele era criança. E aí eu acredito que ele foi lá e pressionou, né, os meus pais para me contar, porque ele achava que era uma coisa importante de eu saber. E aí um belo dia eu cheguei em casa e a minha mãe contou. Aí ela falou que eu era adotada, mas que ela tinha um amor, assim, infinito por nós, assim como por mim, assim como por todos os meus irmãos, e que ela não tinha me contado antes porque o meu pai tinha muito receio de que eu me sentisse rejeitada de alguma forma. Então, na verdade, ela sempre quis contar e o meu pai não queria. Por essa razão, ele achou que ia ser um problema na minha vida, porque acontece mesmo, gente. Eu conheço alguns filhos adotivos que se revoltam com os pais que os adotaram, que acham um absurdo, que querem ir atrás da família, enfim, gente, um super drama, né? Inclusive me lembra muito aquela personagem, a Aisha, da novela Salve Jorge, acho que era dessa novela, que ela, né, descobria que era adotiva e queria encontrar os pais, enfim. E aí, nesse dia eu lembro que eu fiz até uma pegadinha, assim, com meu pai, eu trolei meu pai, porque eu esperei ele chegar em casa, e aí eu peguei bem sério e falei pra ele: pai, quer dizer que você não é o meu pai? Que eu não sou a sua filha? Aí quando ele foi respirar, ele falou assim: mas você é a minha filha. Aí eu falei: e agora? Pra quem eu vou pedir dinheiro? Então, na verdade, eu levei sim muito numa boa e as pessoas se surpreendem muito quando eu conto essa história, porque elas acharam que, sei lá, ia ser uma novela mexicana. Meu Deus, eu sou adotada, e agora? Gente, na verdade não. Pra mim não foi assim, porque pra mim eles são os meus pais, né? A minha mãe, Clarice, meu pai, Valdemir, eles são os meus pais. Não teve uma mudança na história. Não é porque simplesmente eu não nasci da barriga da minha mãe que ela não é a minha mãe. Então eu assimilei isso muito bem. Aí minha mãe na ocasião perguntou se eu gostaria, né, de ir atrás, tentar conhecer a minha mãe biológica. Eu não quis. Não por nada, eu não tenho nenhum, juro por Deus, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa sobre isso. Mas eu fiquei também pensando assim: ela provavelmente já tem uma nova família, né? Pelo que a gente sabe, ela já se casou, ela tem outros filhos. Vai que ela nunca contou, né, pra esse companheiro dela, pros filhos, que ela teve uma filha e que ela pôs pra adoção. Aí vou lá eu, depois de adulta, estragar a vida da mulher, sabe? Eu hoje sou mãe, então eu penso assim, que deve ser muito duro, né? Você ter que abrir mão do seu filho por questões, enfim, emocionais, financeiras, seja lá qual for a escolha que ela fez. Mas ela fez uma escolha e deve ser muito difícil conviver com essa escolha. Então eu não queria ir até ela e cutucar ainda mais esse tipo de ferida, entendeu? Se um dia, sei lá, ela vier a me procurar, me encontrar e quiser conversar, eu vou recebê-la super bem, vou conversar, vou agradecer imensamente o que ela fez por mim, porque ela deu pra mim uma oportunidade, gente. Uma oportunidade de ter uma família que me ama, de nunca ter passado nenhum tipo de privação na minha vida, de ter tido a oportunidade de estudar, de ser a pessoa que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje. Isso eu tudo devo aos meus pais. E se eu tenho eles como meus pais hoje, é porque ela, né, permitiu que eles me adotassem.
Então, eu não tenho esse ressentimento, mas também não fui atrás. Até minha mãe brincou, né, uma vez e falou assim, ai, mas por que você não quer procurar sua mãe? Vai que ela ficou rica, né, que você tem uma herança. E aí eu falei pra ela, mãe, mas vai que ela tá mais pobre que eu, vai precisar de ajuda, né, são duas mães pra ajudar. Então, na verdade, ficou como está, entendeu? Eu não fui atrás, até hoje também nunca ninguém chegou até mim falando que é minha família biológica. E eu convivo muito bem com isso, gente. Como eu falei, eu só posso ser muito grata por eu ter pais e irmãos e uma avó que já faleceu, mas que, enfim, foi muito querida na minha vida, por ter essa família maravilhosa. Eu acho que a adoção é uma coisa muito bonita, porque você tem que ter um coração do tamanho do mundo para aceitar uma criança, um adolescente, enfim. Tem gente que adota até já quase na fase adulta, né? Você tem que ter um coração muito grande para caber esse amor, né? Para aceitar alguém que não nasceu de você como seu e proporcionar tudo de bom para essa pessoa. E aí isso me lembra o filme que eu falei para vocês no comecinho, que a Paramount me convidou para assistir. Foi muito legal, inclusive eu encontrei a Astrid lá, para quem não sabe, a Astrid também, né, tem um filho adotado, enfim. E foi uma oportunidade muito bacana de ver a adoção de um outro jeito, porque no filme o que acontece? É um casal que eles estão lá tranquilões, não tem pretensão nenhuma de ter filhos, aí eles começam a ser até meio pressionados assim pela família, até que um dia eles resolvem então adotar. E aí eles entram num programa de adoção que existe nos Estados Unidos, que pelo que eu vi no filme parece ser bem mais organizado do que o que a gente tem aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil as crianças ficam muito tempo nas filas de adoção, chega a ser absurdo, né, gente? Porque é papel do governo tentar ao máximo que essa família, que essa criança seja reintegrada à família dela mesma, biológica. Então, enquanto essas tentativas não se esgotam, a criança fica aí nessa ida e vinda. Lá nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, as coisas tendem a andar um pouquinho mais rápido e os pais que querem adotar, eles são muito melhor instruídos, pelo que eu vi no filme, tá? Eu não tenho muito conhecimento, é um pouco superficial o conhecimento que eu tenho, mas é essa impressão que me dá. Então lá eles entram nesse programa de adoção e aí eles são treinados, tanto a parte de fralda, de cuidados, de saúde, de alimentação, quanto a parte psicológica, como lidar e tal. E aí chega o momento deles irem lá num evento que vai ter e eles podem se aproximar das crianças e depois expressar o desejo de adotá-las para fazer um período de adaptação. É tipo um test drive da criança, gente, resumindo. E aí eles conhecem uma adolescente já, e eles acham ela muito esperta, muito descolada, e eles ficam também com muita pena, porque ela já tá numa idade, assim, considerada um pouco avançada. As pessoas tendem a adotar muito bebês, né, gente, até a fase aí de 1, 2 anos. Então, as crianças que são mais velhas que isso, e os adolescentes principalmente, eles são deixados muito de lado, e é uma tristeza, né? Enfim, e aí eles conhecem essa adolescente e expressam a vontade de adotá-la. Só que o que acontece? Ela tem 2 irmãos, um menino e uma menina, mais novos que ela. E pra adotá-la, tem que ser o combo, gente. Compre uma, leve 3. É mais ou menos isso. Então esse casal, ele adota de uma vez só, assim, ó, pá, 3 crianças. E as crianças são incríveis, gente. Vocês vão rir muito no filme, porque elas são todas assim, desastradas. A menininha mais nova é super bocuda, ela é muito engraçada. A adolescente também dá um certo trabalho pra eles. Então, durante o filme todo, você vê essa fase de adaptação, tanto pros pais quanto pros filhos. Tem um momento lá que eles meio que se arrependem, que eles falam, meu Deus, a gente não serve pra isso, a gente é horrível como pai. Que é um questionamento que nós, pais e mães, temos muito, né? A gente sempre acha que tá fazendo tudo errado, porque a gente fica se comparando com outras pessoas, enfim. E é muito legal, gente, de verdade, o filme a gente deu boas risadas. Obviamente eu não vou dar um spoilerzão aqui do final, mas é muito emocionante e eu acho que vale muito a pena vocês aproveitarem aí. A gente tá quase já entrando nas férias escolares, é um filme que dá pra ver com a família toda e eu super indico. Sweetheart? She's got a knife. It's just a SpongeBob knife. It's still a knife.
E é isso, gente. Eu acho que o meu recado é esse. Eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história e indicar esse filme que é muito legal. Não esqueçam, então, do nome, né? De repente, uma família. E eu queria também aproveitar esse vídeo pra dizer pra vocês: adotem, gente, adotem. Eu tenho um filho, né, que é o Lucas. Eu tenho desejo ainda de ter mais um filho biológico, dessa vez do Rafa, né, porque o Lucas, ele é filho do meu ex-marido. Então, eu ainda não tenho essa pretensão, assim, de adotar. Mas, com certeza, se eu tivesse oportunidade e se futuramente eu tiver esse desejo, eu vou fazer, assim, sem pensar duas vezes. Porque eu acho que seria muito legal eu poder retribuir o que eu tive. É difícil, gente, como ter qualquer filho é. Tudo é um período de adaptação, de aprendizado para os dois lados, né? Mas eu acho muito bonito, então eu queria também que esse vídeo servisse de incentivo para você que tá pensando em adotar um filho, que tá pensando em criar uma família, porque eu acho que é uma saída muito bacana, principalmente para as mamães, né, para as mulheres, no caso, que não podem ter mais filhos, ou para os homens que também não podem ter mais filhos. Enfim, gente, vamos criar essa corrente de amor. Uma coisa muito legal que eles falam no filme, que esse filme ele é todo baseado em fatos reais, né? E aí a pessoa que produziu o filme diz que, obviamente, o objetivo do filme não é que vocês saiam pela porta do cinema e queiram adotar uma criança desesperadamente, mas que vocês pensem que sim, vocês podem dar oportunidade para uma criança ser feliz e para vocês também se sentirem completos, porque é um amor muito grande, gente, de pai para filho, de filho para pai. Enfim, é isso. Espero que vocês assistam. Então, se vocês assistirem, deixa aqui pra mim nos comentários depois o que vocês acharam. Se vocês também têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa sobre adoção, contem pra mim aqui. Não deixem de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, gente. Vamos virar esse ano aí com um número maior de inscritos para que o canal cresça mais e a gente faça muitas coisas legais juntos, combinado? Então um beijão e até a próxima!